Helena, bom dia, seja bem-vinda. É um prazer receber você aqui, né? É, e aí eu queria te dar espaço agora para você se apresentar, né? E contar um pouquinho aí sobre o início da sua carreira como coach, certo? Ah, bom dia, Gel. Muito obrigada pelo convite. É um prazer contribuir, né? Prazer divulgar essa minha jornada aqui com base nos conhecimentos que eu venho adquirindo junto com vocês da Febracis. E, enfim, meu nome é Helena Duarte, né? Eu tenho 56 anos, fui empresária durante a minha vida inteira, onde a minha última jornada mais extensa foi como diretora financeira e de gestão de pessoas da TOTS aqui dentro do RN, né? Uma empresa de tecnologia. E nessa minha experiência com a TOTUS, eu percebi claramente, porque nós trabalhávamos de empresa para empresa, né, B2B. E nessa experiência nós vimos claramente, né, a importância de a gente olhar o ser humano de uma forma mais sistêmica, né. Dentro da minha história eu tive momentos que eu precisei me ver de forma mais sistêmica, por uma questão mesmo de crescimento, de saúde, disso tudo. Então esse tema sempre foi muito sensível a mim. Eu tive sempre muito interesse em conhecê-lo com mais profundidade. Foi quando, em 2019, eu tive acesso à Febracis através do método CIS, vi o MAIS, né, que é o Mapa de Autoavaliação Sistêmica, me apaixonei e voltei para a minha rotina empresarial, mas não consegui aplicar muita coisa porque a rotina era muito intensa. No entanto, em 2021, eu recebi uma excelente proposta de venda da empresa, e nessa proposta eu decidi vender sim, mas eu já vendi com a intenção de iniciar toda a minha jornada nos treinamentos, fazer minha formação como um processo de aquisição de conhecimento para eu lidar melhor com pessoas, porque dentro dos 28 anos como empresária, tanto na área de saúde como também na TOTS durante 25 anos, eu percebi que o maior problema era justamente comportamental, conflitos, essas questões que nós todos temos, né? E fiquei muito sensível a esse tema. Aí eu digo, peraí, vendi a empresa, vou lá, vou fazer essa formação, né? Então, isso aconteceu em outubro de 2021, foi o primeiro treinamento que eu fiz a grade inteira, eu já sou Golden, né, Golden Belt, e domingo agora, esse final de semana, na verdade, eu tive o acesso a mais treinamentos novos, né, que foram técnicas avançadas em vendas, e que isso está me trazendo um alicerce maravilhoso, porque a minha ideia foi passar esse período de 2 anos e 2 meses, para ser bem exato, me aprofundando realmente, já atendendo, mas com o intuito de 2024 eu me lançar de uma maneira muito mais forte. Essa Maravilha. foi E minha... você já tem a clareza do nicho do seu público-alvo, né? Pela forma como você falou, eu entendi que você já tem essa clareza, né? Da pessoa que você deseja alcançar. E aí eu Isso. queria que você falasse, contasse um pouquinho para a gente, um pouco mais, né? Sobre como você descobriu, como você identificou o nicho que você deseja atuar e como você descobriu esse potencial de valor, né, para esse segmento? Entendo. Bem, o nicho foi o corporativo, né? O universo corporativo. Só que dentro do universo corporativo estão as vidas, né? E como empresário, eu percebi claramente como é bom você ter um negócio que você cuida das pessoas que estão no seu entorno, porque para mim é muito incoerente o mundo corporativo achar que vai crescer com leveza, né, tentando alcançar, avançar no mercado sem cuidar da própria empresa, porque na verdade empresas são as pessoas. Então, se eu tenho ferramentas, se eu tenho como cuidar das pessoas, eu tenho como torná-la mais capaz de realizar o seu trabalho de forma adequada. E eu entrei com essa intenção. Muitas pessoas falam, você ainda atende o individual, que a gente chama o life, né? Atendo, até atendo, mas com o intuito de que ele se desempenhe bem no trabalho dele, caso ele não seja o empresário que me contratou, entende? E eu acho isso extremamente importante. O mundo dos negócios, ele é feito de pessoas, e aí a gente precisa olhar para as pessoas com muito carinho e amor, e principalmente para a gente, porque a partir do momento que a gente passa pelo processo e aprende tudo do Life, de cara a gente já aplica nas nossas vidas. A gente começa a perceber as nossas fragilidades, nossos pontos de atenção, e automaticamente a gente vai para as empresas mais preparado para olhar para as pessoas com essa sensibilidade que é tão necessária para que a gente faça com que eles se desenvolvam e, consequentemente, a empresa vai junto, né? Porque o desenvolvimento da empresa é exatamente o desenvolvimento das pessoas, né? Desenvolveu o time, a empresa desenvolve. Maravilha, muito bom. Me conta um pouquinho de como foi o início, né, da jornada, de quando você começou a levar
as suas ferramentas, seus produtos, né, as ferramentas do próprio coach para dentro das empresas. Como foi, né, esse início? Esse início ele foi bem desafiador, né? Porque infelizmente algumas empresas ainda têm uma resistência porque ela não entende exatamente o que a gente faz. Mas de qualquer forma eu me propus a fazer algum trabalho inicial mais gratuito ali, né, dentro de uma forma mais simplificada, mas para que eu pudesse divulgar exatamente que serviços eu estava podendo oferecer através das ferramentas que a gente tem. E isso aí facilitou bastante, porque querendo ou não, as pessoas têm uma certa resistência, mas automaticamente elas vão abrindo. E aí eu falo de resistência muito com base na região do país, né? Existem algumas regiões que isso está mais tranquilo, tem outras que existe mais resistência, outras não. E eu acho que a gente tem que agir de forma natural. A gente não pode impor nenhum modelo. A gente só precisa de uma sabedoria para conquistar uma confiança, para aos poucos mostrar o que de fato a gente consegue fazer com esse trabalho incrível, que é o trabalho do coach, né? Voltado para a vida e voltado para os negócios. Né, mentorar também faz parte desse processo, porque no caso eu conectei as duas coisas. Mentor é aquele que viveu o mundo dos negócios, mentor é aquele que teve a experiência prática, sentou, tomou decisões, viveu na sua pele. E aí eu me vejo como uma mentora com técnicas do coaching. E as empresas elas foram cedendo, como também pessoas que queriam construir suas empresas começaram a me procurar. Eu tenho algumas clientes, na verdade eu acho que, vou chutar aqui aproximado, mas 80% dos meus clientes são pessoas construindo negócios e 20% são empresas que abriram as portas. Eu tenho 3 empresas onde eu trabalho, né, e abriram as portas para que eu desenvolvesse esse trabalho. Inclusive, estou atendendo fora do estado, né? O Acre é uma região que eu conquistei um cliente lá, uma cliente lá, que na verdade foi por indicação. Uma empresária local aqui sabia da minha experiência vivida, sabia da minha formação e de como eu já estava trabalhando. Automaticamente ela me conectou com uma empresária lá do Acre que estava precisando de um trabalho nesse sentido. Então, eu acho que a gente pode sim ter uma excelente estratégia, uma estratégia uma estratégia leve, mas com muita clareza do que a gente é capaz de ajudar as pessoas a estruturarem, né, dentro dos seus negócios, evoluindo seus times, né, e isso com certeza dá muito certo. Eu tenho, meus planos para 2024 são bem ousados, porque eu me permiti viver essa formação com muita estruturação. E não só, porque muita gente pensa que é um curso muito rápido, não, não é. A imersão pode ser rápida, mas a certificação que a gente passa, ela é longa. E essa questão permite que a gente se prepare com profundidade. E eu venho atendendo desde 2021, já estava atendendo. No final do ano, eu já ousei fazer atendimentos gratuitos para experimentar a ferramenta, né, em comum acordo com o cliente, e isso foi me dando um know-how legal dentro dessa nova atividade, e ela é maravilhosa. Maravilha. Eu achei muito interessante que você disse assim, que não tem como impor um método específico, né, de abordagem, mas que você precisa Não. de muita sabedoria para poder implementar algo ali de acordo com a sua realidade. Com base naquilo que você falou também, eu entendo que essa sabedoria é fruto de toda uma experiência que você viveu e também a forma com que você levou, a seriedade com que você levou o estudo, né, o aprofundamento do estudo, das ferramentas do coach, da metodologia, né, ensinada pela Febracis, e com isso você conseguiu e consegue, né, trazer métodos diferentes, metodologias diferentes de abordagem para diferentes empresas, né, que tanto você me falou que tem clientes que já têm empresas e já vem trabalhando isso, como também trabalho com empresas que estão no processo ainda de se desenvolver, né, de implantação e tudo mais. E aí eu queria que, se você puder, né, contar um pouquinho de quais foram os primeiros desafios que você enfrentou na abordagem dessas empresas em crescimento. Você citou que teve uma que foi por indicação, mas até na indicação, a abordagem que a gente faz, né, de como levar para a pessoa de fato fechar ali o contrato, né, e aí eu queria que você contasse um pouquinho de como foi a experiência, né? Tanto de quem você tivesse sido recebido indicação, como também daquelas que você fez a prospecção. É interessante essa pergunta, porque esse exemplo que eu tive, né, com essa empresa, ela é bem clássica, né? É uma pessoa que me contrata para... O objetivo principal dela era me ajude a fazer a sucessão da minha empresa, porque a minha experiência lá atrás foi de uma empresária que percebeu que sozinho você não chega a lugar nenhum.
E na época eu e meu esposo, sócios, e a gente percebeu a importância de trazer outros sócios. Muita gente tem medo de sociedade, mas na verdade a sociedade, ela funciona super bem quando ela é muito bem estruturada, regras muito claras, né? Acessibilidade uns com os outros, para que não gere conflito, principalmente a parte financeira, muito bem organizada. E aí o que é que acontece? Quando a gente percebe, o cliente ele quer algo muito técnico, muito, eu quero uma sucessão, eu quero fazer um valuation, vi que você já passou por isso, que você teve alguns funcionários que você transformou em sócios, né, que você fez a proposta e eles aceitaram. Sei que você foi super bem sucedida em relação a essa questão. E eu gostaria de pegar 2 sócios meus e colocar sócios que eles eram bem minoritários, colocá-los em posição de diferencial, né, em posição de crescimento, para que eles vão assumindo a empresa. Aí eu, beleza. Então, vamos fazer isso. Só que quando a gente percebe a intenção de algum empresário, por trás ele tem as questões dele, né, da história dele como empresário, e da história dele pessoa física, né, da história pessoal. E aí eu percebi que ele queria ir direto a uma questão técnica, mas eu estava correndo o risco de fazer um plano fantástico de sucessão, com planejamento estratégico para os próximos 3, 4 anos de transição desse processo, mas eu não sabia se na íntegra era bom para ele como individualmente falando, né? E ali eu disse, podemos sim, mas vamos fazer uma entrevista para eu entender por que é que você quer tudo isso. Né? E, na verdade, eu descobri que tinha ficado viúva, era até uma empresária mulher, né? Tinha ficado viúva e estava meio, enfim, desestimulada, ou seja, existia uma questão emocional por trás. E aí, o que acontece? No mercado, a gente vê muito a gente tratar das questões técnicas, mas e as questões emocionais, como é que ficam? E aí, eu percebi, eu digo, poxa vida, a pessoa está entre aspas, numa base, num tipo de sofrimento ali emocional, numa pressão, se sentindo só, porque não tem mais o principal sócio dela, que era o marido. E agora, como é que a gente faz ela, né, perceber se de fato ela precisa tomar essa decisão de imediato? E ali foi fundamental. Fundamental entender de life coach, porque na verdade é uma ferramenta que a gente vai se aprofundando, né? A gente vai trazendo, né, questionamentos para o cliente, para que ele entenda com profundidade o que de fato ele quer, se ele quer e se de fato é daquela forma que ele quer. Porque muitas vezes, muitas, e são muitas, nós, tanto na pessoa física como na vida profissional, a gente toma decisões com impulsos de emoções nocivas, de momentos de dor, de momentos de sofrimento, ou de raiva, ou de ter aprendido um modelo que não se aplica mais no dia de hoje, e as pessoas continuam repetindo esses erros. Então, eu procurei trazer isso para ela, foi muito bem recebido esse meu questionário com ela, essa minha conversa, essa minha reunião de esclarecimento, né, que estava se passando por trás. E ali a gente ajustou um plano maravilhoso para que ela fizesse, mas não fizesse de uma forma tão radical, a transição mais gradativa, preparando de fato esses sucessores. Tudo isso eu só consegui fazer porque eu tinha as ferramentas, né? Tanto eu tinha a experiência de fazer a sucessão, a forma de como analisar um planejamento estratégico para isso, muito bem organizado, um financeiro muito bem estruturado, mas com seres humanos envolvidos, conscientes do porquê estavam fazendo, se preparando para fazer de forma adequada, e não na impulsividade que poderia estar levando a pessoa a uma decisão que lá na frente ela percebesse que não fosse, que não seria a melhor das decisões. E ela entendeu claramente, e a gente fez um primeiro momento, uma primeira etapa, estamos partindo para a etapa seguinte, que seria mergulhar em conhecendo com mais profundidade o time inteiro, né, aplicando os relatórios de análise do perfil comportamental, né, e as várias outras ferramentas que a gente tem que pode estar ajudando as pessoas a se perceberem, né, quem eu sou, como eu me comporto, quais as minhas habilidades, quais as minhas fragilidades, como eu posso contribuir para isso crescer, porque na verdade, na hora que a empresa cresce, eu me beneficio, né, como parte da empresa, e é assim que eu vejo. Maravilha, muito bom mesmo. E só para complementar algo, né? Eu entendi muito bem, mais uma vez reforçando, o que você trouxe agora, mais uma vez reforça o seu nível de conhecimento, né? Tanto técnico também, como também as experiências que você viveu, reforçando mais uma vez que o nicho escolhido é natural para você, né? As pessoas naturalmente são atraídas pela sua base de conhecimento e de vivência, né? Que eu entendi, né? Também até para alinhar se era exatamente isso que você queria passar. Mas o que é que eu entendi daquilo que você falou? Para o fechamento, né, dos contratos, que as pessoas que procuram, que você aborda, você mostra um posicionamento, um nível de conhecimento, traz uma clareza tão profunda para elas,
das próprias necessidades, né, delas, que elas não veem outra alternativa a não ser fechar o contrato, né, e alinhar com quais serão as próximas ações. Então, eu acredito que não tem metodologia melhor de abordagem e de fechamento de contrato do que trazendo essa clareza profunda, né, de, olha, essa que é a sua necessidade, né, e está aqui, ó, eu tenho uma solução para isso. Né, eu achei muito, muito interessante mesmo. E aí, Helena, eu queria saber agora quais são os próximos passos, né? Você falou aí que em 2024 vai entrar com tudo, né? Já teve aí longos anos de preparação, né? Mas que em 2024 você vai vir com uma nova abordagem, uma nova intensidade. Conta pra gente aí um pouquinho dos seus planos para 2024. Olha só, 2024 é um ano bem interessante, assim, ele está na porta, mas eu me preparei para esse dia, certo? Eu me preparei, e é uma preparação que não vai acabar nunca, a gente sempre vai precisar trazer mais informações, mais conhecimento. Mas o meu grande desafio para 2024 é expandir a minha divulgação através das redes sociais. Por quê? Porque eu preciso ter um volume maior de pessoas conhecendo o que de fato eu faço. Quero sim entrar forte nas empresas, que hoje em dia eu já diria que a gente, né, no passado recente, a gente só entraria nas empresas presencialmente. Hoje em dia nem é mais assim, apesar do presencial. Ele ter a grande força daquele contato pessoal, que ele é muito bom. Eu sou super fã do contato pessoal. Já tem pessoas que não, é bem tranquilo, o digital já é suficiente. E aí o planejamento que eu fiz foi, me capacitei ao longo da vida, porque eu acho que a gente precisa ter consciência do que a gente traz, não é do curso que eu estou fazendo hoje. O que a gente traz é alicerçado desde o primeiro momento que você começou a estudar, a ter experiências de vida, momentos bons, momentos ruins, isso tudo te fortalece. E eu tenho uma ferramenta que eu amo aplicar, que é linha do tempo. É a gente fazer uma reflexão sobre essa nossa linha do tempo. Então, o conhecimento que eu tive no início da minha atividade profissional, 30 anos atrás, quando eu cheguei em Natal, foi um pedaço muito importante. É como se fosse uma camada que eu não via que poderia ser feito dessa forma e que facilitou demais o avançar da minha vida profissional. Então, hoje eu percebo que eu tenho realmente uma capacidade, porque eu entendo o mercado tecnicamente, eu consigo conversar com o diretor, porque eu sei que é que o diretor passa, e principalmente o diretor financeiro, ele passa pra caramba. A gente entende, não adianta criar uma técnica que a gente não linke com essa verdade da vida do mundo corporativo, ela precisa ter essa visão. Para 2024 é justamente um plano de expansão. Eu fui me estruturando, vivenciando esses atendimentos com tranquilidade, com mais lentidão para consolidar esse conhecimento, porque em 2024 eu quero realmente oferecer planos mais robustos para o mundo corporativo, dentro de Natal e de todas as regiões que tiverem próximas, presencialmente eu consigo atender em qualquer lugar. Por quê? Porque eu não consigo imaginar que a empresa vai crescer sem desenvolvimento de equipe. E cresce com mais dor, mais dificuldade, com conflitos, cresce com pessoas adoecidas, por exemplo, né? É comum você estar no mundo dos negócios e um toma um remédio para pressão, o outro já tem uma diabetes, o outro já está com sobrepeso. Por quê? Por quê? Porque o corpo está gritando. E aí eu fico, gente, como é que a gente equilibra esse desenvolvimento empresarial, né, com crescimento, com bons resultados, com foco em resultado, com dinheiro no bolso mesmo, mas sem precisar ficar doente? É quando a gente cuida da nossa parte emocional dentro do mundo dos negócios. Se eu levar a minha vida sistêmica, corpo, mente e espírito, evoluir essa questão, todas as minhas relações, tanto profissionais como pessoais, elas vão acontecer de forma mais leve. Vai ter desafio? Vai, claro que vai, ninguém está aqui prometendo que não existe isso, existe. Mas o desafio é maior quando eu não sei quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, quando o meu colaborador sabe quem ele é, quando eu conheço ele, ele me conhece, a gente vai se entender melhor, porque eu vou respeitar os limites de cada pessoa, incentivar o desenvolvimento de cada pessoa, e muitas vezes a gente fala, o problema é a liderança. Eu gostaria de propor uma reflexão. Eu tenho que ser um líder que cuida do time e eu tenho que ter um time que cuida do líder, porque os dois juntos são muito fortes. E é isso que eu quero Maravilha. oferecer para o mercado. Maravilha, muito bom mesmo. E aí, para a gente já ir para as últimas perguntinhas, eu queria que você, né, com toda a maturidade e conhecimento, né, que você acumulou ao longo dos anos, existe alguma decisão específica que você tomaria de forma diferente se tivesse começado hoje e por quê? Eu teria mergulhado já nessa coisa de desenvolver a equipe de uma forma sistêmica, que é a grande proposta desse trabalho de hoje, né? Eu teria feito isso lá atrás.
Por quê? Porque eu acho que as pessoas, o desempenho do ser humano, ele depende da sua saúde integral. Hoje é um tema muito comum. Muitos não entendem ainda, acham que ir para uma academia é suficiente. Não, ir para uma academia é importante. Mas ter a sua alimentação como parte mais importante ainda, né? Eu tenho uma mente leve, uma mente capaz de ter seus momentos de calmaria, fazer ali uma meditação, né? Sentar, refletir, respirar, me conectar com a natureza, é muito importante. Nossa espiritualidade, para mim, é um dos pilares mais fortes que a gente precisa ter. É fundamental. Eu trouxe a minha empresa até o momento que eu trouxe, porque na hora do aperto eu buscava esses recursos. Eu tentava me cuidar. E olha que era de uma forma que eu nem entendia ainda com tanta profundidade como eu entendo hoje, por conta dessa metodologia que deixa isso muito claro. Mas quem é que vai ser um bom líder se ele tem um problema, por exemplo, de se alimentou e não está legal fisicamente? Ele não vai ser um bom líder, ele não vai nem pensar. Quem é que consegue pensar direito se está doente? Quem é que pensa direito se não dormiu? Quem é que se comunica adequadamente? E aí, se a gente olhar, isso é para a vida. Porque se eu me cuido, se eu estou com todos os meus hormônios do bem-estar em dia, eu vou ser uma pessoa muito mais com clareza mental. E se eu não faço isso, eu vou tomar as minhas decisões pela pressão. Então, assim, quando eu olho, eu digo, caramba, como isso é importante, né? Se todo mundo fizesse isso, as pessoas teriam uma vida mais tranquila. Não é que é uma vida sem desafios, não. Mas até para enfrentar os desafios, eu preciso estar mais forte. E eu teria investido muito na vida sistêmica, na vida saudável, de forma sistêmica, para o meu time. Eu teria feito isso. Eu teria estimulado todo mundo a se cuidar de uma forma extremamente ampla e não fechadinha num ponto único. Não adianta eu ser um PhD em alguma coisa, mas eu não ter capacidade de me relacionar bem com as pessoas. As pessoas não vão gostar de trabalhar comigo, elas podem até ficar trabalhando, porque ela acredita erroneamente que só tem aquela opção. Eu posso ser assim o mestre de algum assunto, de qualquer natureza, mas se eu não tenho saúde física, emocional e espiritual, eu não vou ser tão forte como eu deveria. E todo mundo, independente do seu nível hierárquico, pode ser uma pessoa assim, incrível, que contribui para a vida de quem está do seu entorno de forma incrível. O mundo dos negócios está gritando por isso. Eu teria feito isso com muita força. E eu pretendo fazer isso e estimular as pessoas a fazerem isso. Dá tempo reverter, né? Agora, Dá trazer sim. essa clareza, né, para os Eu queria só empresários. acrescentar um ponto aqui. Fique à vontade. Tem um trabalho que eu fiz, né, no desenvolvimento dessa minha nova fase profissional, que foi o personal brand, que me estimulou a olhar a minha história para entender por que eu tenho interesse nesse assunto. Inclusive, um dos pontos, né? Por que eu me apresento dessa forma e por que isso para mim é tão importante? Há 11 anos atrás eu tive um problema de saúde muito grave, um risco até de ter morrido, entende? E aí eu me fiz uma pergunta que para mim foi uma das perguntas mais importantes. A gente usa, né, na técnica do coach, a gente usa muito perguntas para poder a gente extrair, né, o que está acontecendo com as pessoas do nosso entorno, com quem a gente está atendendo. Mas a pergunta que eu me fiz é, por que eu não quero morrer? E a resposta é porque eu não quero ficar longe das pessoas. E aí eu disse assim, se eu não quero ficar longe da família, marido, filho, mãe, irmã, mas eu também não queria ficar longe da minha equipe na empresa, porque eu gosto muito deles. Gosto porque eu ainda mantenho uma relação, inclusive eu presto serviço para eles, né, com essa metodologia atualmente, mesmo depois de vendido. Mas eu percebi que é porque eu não gosto de ficar longe deles. Aí eu digo assim, se as pessoas são mais importantes da minha vida, por que eu não aprendo a lidar com elas? Porque eu não passo a entendê-las como elas são? Porque eu não passo a ajudá-las a se desenvolver? Porque que eu não me desenvolvo cada vez mais para eu conseguir entregar isso para o mercado? Porque essa é a camada que está faltando, porque é conhecimento, tecnologia, gente, isso tudo já tem, e tem em níveis elevadíssimos. A gente está precisando elevar o nível dessa questão, né, do autoconhecimento, de me ver de forma sistêmica, de me cuidar de forma sistêmica, de ajudar as pessoas a se cuidarem de forma sistêmica, porque depois aplicar uma gestão de nível elevado vai ser fácil, né? Estudar mais para fazer um super planejamento estratégico, ser ousado nos seus desafios, ser ético em desenvolver seu crescimento empresarial sem precisar passar por cima de ninguém, vai ser natural. E aí eu acredito muito nisso, porque eu vivi na minha pele. Eu não quis morrer, não morri, graças a Deus. E agora eu quero devolver para a sociedade esse meu olhar, porque
porque eu acho que ele vai ajudar sim. Eu também acho que vai. Amiga, e a última pergunta é olhando para trás em sua própria jornada. Qual conselho valioso, apesar de você já ter dado vários, né, aqui, mas o top 10 aí dos conselhos valiosos que você daria para todos que estão começando agora? Aqueles que estão saindo aí do segundo módulo da formação, ou aqueles que agora que tomaram a decisão de se posicionar, né, como profissionais? Eu diria o seguinte: cuide de você com profundidade, usando toda essa técnica, né, todas essas ferramentas, porque você, como ser humano, vai ser muito fácil você convencer as pessoas que isso é bom, que isso traz crescimento. Então, cuide de você, se respeita, se desenvolva e se coloque à disposição do mercado, porque o mercado vai querer estar perto de você, porque você vai estar entregando algo que traz grandes benefícios para a vida de forma sistêmica. Então, a palavra sistêmico, para mim, é uma palavra assim, de extrema importância para o meu caminhar. Então, cuida de você, se desenvolva e ajude as pessoas a fazerem as mesmas coisas, independente da posição que elas tiverem, da posição hierárquica no mundo dos negócios, independente do que seja. Todo mundo tem capacidade de se desenvolver tecnicamente no nível elevadíssimo, infinito, mas ela precisa ter o alicerce da sua saúde sistêmica profunda, porque ela leva para o seu mundo dos negócios e vai fluir com muita naturalidade. Maravilha, maravilha. Quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Eu quero agradecer. Eu vou fazer aqui um agradecimento com base na minha história. Eu não consegui chegar onde eu estou, sabendo de tudo que eu já sei, precisando aprender de tantas outras coisas que eu vou precisar aprender, se eu não tivesse me conectado bem com todo mundo ao meu entorno com base na minha jornada. Eu vou falar só da minha vida profissional. Eu cheguei em Natal há 30 anos e fui acolhida por um médico incrível. Minha formação como fisioterapeuta, ele me acolheu e isso me fez crescer. Logo depois, meu marido me chamou para trabalhar e para ser sócio dele na empresa de tecnologia. Olha que mudança drástica. Mas eu entrei e quis cuidar das pessoas lá dentro, porque para mim, eu sempre fui muito sensível ao cuidado com as pessoas. Só que eu fazia com base naquilo que eu sabia, né? E todos os colaboradores que participaram da minha empresa deixaram muito crescimento, deixaram muito aprendizado. A relação com a franqueadora foi maravilhosa. E aí foi quando eu saí dessa jornada e entrei numa jornada nova, que é essa jornada do desenvolvimento para ser mentora e master coach, né, business. Nesse processo também fui muito bem acolhida pela Febracis e eu agradeço muito esse trabalho. Eu tenho um extremo respeito. E todos que me treinaram, então foram vários treinadores. Eu vou citar alguns aqui: Gil, Matheus, Renatinha, Bright, recentemente a Weila. Então, pessoas que realmente trouxeram uma informação que eu precisava, né? O professor André Davim, por exemplo, eu fiz um treinamento com ele aí no Alphaville também, que faz parte do método CIS, esse profissional incrível. A Kênia aqui me ajudou na visão do personal branding, ou seja, quando eu percebo que eu não seria essa pessoa que eu sou hoje, se essas pessoas não tivessem me dado a mão, eu percebi, eu estou dando a mão a alguém. Então eu gosto de agradecer, eu gosto de reconhecer. Um dos líderes que mais me ensinou foi meu esposo. Ele é um líder daquele que tem o prazer de ensinar e de permitir que a gente se desenvolva, sem aquela exigência do é para agora. Não, eu preciso de um tempinho ali, um prazo para eu incorporar o conhecimento, botar em prática. Ele foi uma das pessoas que mais me ensinou. Mas assim, a gente precisa reconhecer as pessoas da nossa jornada, porque a gente precisa ser também uma dessas pessoas da jornada de alguém. E eu agradeço muito, muito, muito a todos vocês. A minha última jornada está sendo com a Febracis e eu tenho um prazer enorme de fazer parte disso tudo. E recomendo. Amiga, eu amei o nosso momento e eu até retribuir, né, honrar a sua vida, pelo que você falou agora, né, expressando a gratidão que você tem às pessoas que lhe deram a mão, né, e que para ser também essa pessoa, e você é essa pessoa para mim, né? Através da sua vida, eu pude aprender um pouco mais sobre o princípio da gratidão, o princípio da honra também, né? Porque desde o primeiro momento que nós estivemos juntos, você sempre honrou as pessoas, você sempre manifestou a sua gratidão, apesar do nível altíssimo de conhecimento e de vivência que você tem, que não foi afirmado apenas por mim, mas reafirmado por treinadores e pelos nossos colegas, né, de turma, mas você sempre se mostrou muito humilde, sempre disposta a aprender mais e mais, né? Então, eu fico muito feliz por esse momento, pela honra de estar aqui com você, né? De conhecer um pouquinho mais sobre a sua história e também pela sua disponibilidade em trazer essa experiência para outros coaches, outras pessoas que desejam se desenvolver e que também desejam ter um nível de sucesso elevado aí, levando a metodologia do coach para dentro das empresas, né? E aí eu quero expressar novamente a minha
gratidão pela sua vida, gratidão por estar executando Contribuir, né? Você contribuir, eu tenho certeza que vem cada vez mais crescimento aí para a sua vida. Eu declaro que 2024, 2023 já foi o melhor ano, mas 2024 vai ser um ano de bênçãos infinitas que serão derramadas sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que estiverem ao seu redor, né? Sobre a vida daqueles que tiverem a oportunidade de te conhecer mais, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Contem comigo sempre, sigo na jornada, nunca vamos parar e vamos ajudar essa humanidade, né, a dar passos largos. Tem muita pessoa bacana nesse mundo para a gente dar uma incentivada nesse crescimento.